Aqui do Cecílio, né, que foi vereador aqui em Campinas. De fato, a situação da população em situação de rua é complexa, carece de um envolvimento da prefeitura como um todo, diz ele, fiscalização envolvendo os órgãos de segurança para separar os aproveitadores, né, daquela população que realmente está em vulnerabilidade. Ele fala aqui, por exemplo, banheiros no centro, aberto 24 horas, acolhimento, encaminhamento para recuperação da drogadição, entre outros, e aqui parabeniza a gente pela citação do tema. O Zé Carlos, a gente sofre bastante com essas pessoas em situação de rua, mas na verdade eles têm bastante acolhimento e estrutura, e dá parabéns aqui ao Instituto Esperança. E aí ele coloca aqui, ele pondera, né? Por outro lado, temos bastante dependentes químicos que precisam ser retirados das ruas, na avaliação aqui do Zé Carlos. E a Aline Albuquerque está acompanhando um seminário hoje que trata também, né, das questões relacionadas a essas pessoas em situação de rua, as questões da importância psicológica também dada a essas pessoas, conversando com quem tem vivência também nas ruas, né, Aline? Conta pra gente. Oi, Sandra, Felipe, bom dia para vocês, também para os nossos ouvintes. Exatamente, está acontecendo então aqui na prefeitura justamente um evento, né, para deixar mais claro para essas pessoas em situação de rua quais são exatamente os direitos delas, quais são os serviços que elas têm acesso aqui no município, né, sejam ofertados diretamente pela própria prefeitura ou então estabelecidos pelos governos estadual e federal, né, tem auxílio, benefício que eles têm acesso por meio do governo federal, deixar tudo isso mesmo mais claro para essas pessoas, o que elas têm realmente direito a acessar. Lembrando, né, que hoje é o Dia Nacional da Luta de Pessoas em Situação de Rua. Essa data ela faz referência a um momento muito triste. Eu, por exemplo, não sabia disso, né, que a data fazia menção a uma chacina que aconteceu na Praça da Sé entre 19 e 22 de agosto de 2024 em São Paulo, quando 15 pessoas em situação de rua foram brutalmente atacadas ali enquanto dormiam. 7 delas, infelizmente, morreram por conta dessas agressões, e aí justamente a data faz alusão a essa situação. A gente mencionou mais cedo os dados aqui da população de rua em Campinas, né? O último levantamento foi feito no ano passado, cerca de 1.500 pessoas vivem aqui na cidade em situação de rua, e aí a prefeitura, né, tem diversas medidas aí, os órgãos públicos, para poder acolher essas pessoas, a operação Retorno, para identificar, por exemplo, e restabelecer os laços entre as pessoas em situação de rua e os entes familiares, né? E muitos chegam a Campinas só com a passagem fornecida por outros municípios. Um dado, inclusive, que a prefeitura forneceu é que 70% dessas pessoas em situação de rua atualmente aqui em Campinas vieram de outras cidades aqui da nossa região. Inclusive, eu conversei com uma dessas pessoas que conseguiu, na verdade, deixar a rua, né, que é a Bianca Frick. Ela lidera hoje o movimento de luta e defesa da população de rua. Ela tem, então, toda essa vivência, né, atua hoje no movimento, e ela relatou um pouco de como foi essa experiência da rua. Ela passou vários anos, né, vivendo aí pelas ruas de Campinas, falou dessas dificuldades, principalmente do ponto de vista de ser uma mulher em situação de rua, e também, infelizmente, em relação à violação de direitos, né. Vamos ouvir a Bianca. Rua não é fácil, ainda mais pra gente que é mulher, porque os desafios são maiores, né? A gente tem o problema da menstruação, a gente tem o problema de autoestima, a gente tem o problema de relacionamentos abusivos que a gente encontra muito por aí. A gente tem um problema de a gente ter uma segurança, né? Por a gente ser mulher. E outra coisa, assim, os equipamentos são feitos, né, de uma forma pelo qual poderia se atender bem mais. Melhorou bastante, mas poderia abranger muito mais a população, principalmente em relação de eles trabalharem em questão da moradia, em questão à frente de trabalho, em questão de você dar uma educação permanente para as pessoas, como você certificando, orientando, instruindo quais são os direitos dela. E essa é justamente a luta da Bianca hoje, né, que conseguiu sair da rua, e é a luta dela em relação às pessoas que ainda estão nessa situação. Mas claro, né, como os nossos ouvintes mesmo citaram, a gente aí na conversa, na entrevista, tem também, infelizmente, vários lados, né, não é uma situação que a gente consegue olhar somente de um aspecto, e em relação a isso eu ouvi também os comerciantes aqui da região central de Campinas, trabalhadores, né, dessa área da cidade, que estão aqui diariamente e convivem também
com essas pessoas e que, claro, causa ali um impacto para a região central da cidade. Uma dessas pessoas é o Maurício Almeida, ele falou um pouquinho para mim sobre o impacto no comércio na região central aqui do município, que acaba causando, aí acaba tendo por conta, né, dessas pessoas que se alojam, se instalam nessa parte da cidade. Vamos ouvir o Maurício. Nada contra o ser humano, acho que cada um tem as dificuldades que passam aí, mas atrapalha um pouco, porque vira e mexe sai discussão entre eles, brigas, né? Em relação às lojas, eles respeitam, né? Mas fica feio o centro, né? Dá um ar de abandono, né? Atrapalha um pouco, sim, porque se não tivesse um local adequado para eles ficarem, seria melhor. O pessoal vem com mais segurança, né? Se sente mais seguro. E eu acho que também sujeira, né? Pra gente que trabalha nas lojas, na hora que você vem abrir a loja, normalmente eles deixam o resto de comida, roupas sujas, né? Então, e fora o mau cheiro, né? Tem partes aí que é um cheiro muito forte, né? O Maurício citou aí essa situação de um lugar para eles ficarem, né? E por mais que esses espaços eles existam, tem também a dificuldade das próprias pessoas quererem, né? Irem mesmo até esses lugares, se instalarem lá. Muitos deles preferem mesmo, infelizmente, ficarem, né? Permanecerem nessa situação de continuar nas ruas. Eu conversei também com outra vendedora que atua ali na região central. Ela falou da sensação de insegurança, né? Por ela ser mulher. E, inclusive, a maioria das pessoas em situação de rua são homens, e ela relata a situação que muitos deles acabam mexendo ali, fazendo algum tipo de provocação, e que para ela, né, é uma dificuldade ali diária por trabalhar na região central. Vamos ouvir a Nádia Lima. De manhã eles passam aqui, eles querem entrar na loja e querer mexer, querer falar com você. E se você não ignora eles, eles começam a xingar, a criticar você. E é chato, é constrangedor isso, né? Ficam bravos. Porque quer que a gente dê atenção para eles. Eles chegam com aqueles mau cheiro de bebida, de mau cheiro de urinar neles mesmo. E quer mexer com a gente. E fica bravo se a gente não dá atenção. Entendeu? É meio constrangedor isso. E para você que trabalha aqui, essa situação é cotidiana? Cotidiano. A gente passa aqui, igual ele falou, para pegar um café, para tomar um café, e eles querem mexer com você ali. Fala com você, pede o café, a gente fala que não, eles acham ruim, xinga você, sabe? A gente fica até meio que receoso de passar perto deles, porque eles realmente falam de uma forma bem agressiva. Bom, esse foi o depoimento, então, da Nádia Lima, né, vendedora que trabalha aqui na região central da cidade. E aí, para entender melhor exatamente tudo que vem sendo feito em relação a essa população, a gente também ouviu a secretária de Assistência Social aqui do município, a Vandecléa Moro, que falou um pouquinho mais, então, sobre todos esses projetos que estão em andamento para justamente acolher essas pessoas em situação de rua aqui em Campinas. Vamos ouvir a Vandecléa. A Prefeitura de Campinas mantém uma rede intersetorial de atenção à população em situação de rua. O trabalho começa com o SOS Rua, que é o Serviço de Abordagem Social, que realiza cerca de 1.800 atendimentos mensais, promovendo escuta qualificada, encaminhamentos à rede socioassistencial, entrega de cobertores, roupas e kits de higiene. Durante os meses mais frios, a Operação Inverno intensifica o acolhimento com horário estendido, ampliação de vagas e distribuição de refeições quentes. Já na Operação Permanente Amigos do Trecho, atua 24 horas por dia, com foco em pessoas que se abrigam em áreas de risco, como viadutos, margens de rodovias e pontes. Para o atendimento diurno, os centros POPs oferecem acolhida, alimentação, cuidados de higiene, lavanderia, escuta especializada, orientação para emissão de documentos e atividades educativas. À noite, o acolhimento ocorre em unidades como albergue, que é o SAMI, 4 abrigos e 2 casas de passagem, que oferecem moradia provisória, alimentação, higiene e acompanhamento técnico. Já na área da saúde, temos o consultório de rua, que é uma iniciativa da Secretaria da Saúde, e também temos a promoção da autonomia, que é incentivada por meio do programa Mão Amiga, que oferece capacitação profissional com bolsa auxílio em áreas como jardinagem, serviços gerais,
Temos ainda o bagageiro municipal, que garante a guarda segura dos documentos e pertences, o programa Recâmbio, que apoia o retorno da pessoa até o seu local de origem, e também fazemos a distribuição de 20 mil refeições mensais, que completam essa rede e visa não apenas atender as emergências, mas reconstruir trajetórias de vida. E aí, né, nós ouvimos a secretária de Assistência Social, Wandecléa Moro, tudo isso que ela citou, né, aqui pra gente, está sendo justamente apresentado aqui na Prefeitura de Campinas, no Salão Vermelho. Tem várias pessoas em situação de rua que estão presentes aqui, junto também com representantes, né, do movimento, como, por exemplo, eu ouvi a Bianca, que é uma das integrantes do movimento, todo mundo, né, reunido aqui justamente para apresentar para eles o que eles têm direito e também como buscar por esses serviços, né, como almejar aí tentar sair dessa situação mesmo de rua. Felipe e Sandra, volto com vocês. Obrigado, Aline Albuquerque, pelas informações. É uma questão que passa, para vocês terem uma ideia, né? A gente está discutindo isso aqui já faz aproximadamente 20 minutos e não há um consenso com relação a isso, porque é um tema de fato muito complexo. Ele lida com várias questões, lida com a questão da segurança, lida com a questão do vício, lida com a própria situação de emprego, lida com situação de família, lida com situação de alimentação. Percebam vocês o quanto há envolvido nessa história. Não é simplesmente chegar e falar assim, eu não quero ver o morador em situação de rua, então eu quero que leve ele para longe. Não é simplesmente isso. Isso é apenas uma transferência de problemas. São Paulo tenta resolver essa questão, aquela história de retirar todo mundo da Cracolândia, ela só espalhou essas pessoas em outros bairros da cidade, em outras regiões da capital paulista. Isso também não adianta absolutamente nada. Enquanto não houver uma política, e aí não apenas municipal, mas uma política nacional e que englobe todas as vertentes possíveis, a gente não vai conseguir resolver esse problema de uma forma efetiva. Vão sendo feitos apenas paliativos, e aí isso não é diminuindo os trabalhos de prefeituras, óbvio que não, mas esses paliativos, eles ajudam alguma coisa, só que são paliativos, eles não são definitivos, e é essa a questão. A gente fala de direitos da pessoa em situação de rua, mas o que exatamente está previsto em lei e deve ser garantido? Quem vai responder para a gente é o vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos de Campinas, Gabriel Martins Furquim. Obrigada por conversar com a gente. Gabriel, o que existe especificamente que precisa ser cumprido? Nós temos a Política Nacional para População em Situação de Rua, que prevê a necessidade de respeito à dignidade da pessoa humana, a convivência familiar comunitária, a valorização e respeito à vida, à cidadania, além de um atendimento humanizado e universalizado. E uma questão importante que aparece é a necessidade de dar condições para que as pessoas em situação de rua possam participar da construção da política pública, de sua implementação e de sua análise, para verificar, do ponto de vista da população beneficiada da política pública, se essa é adequada para a finalidade que se propõe. As pessoas em situação de rua têm os mesmos direitos que quaisquer outras pessoas, direitos esses previstos na Constituição Federal, mas em razão de estar inseridas num contexto de vulnerabilidade, se faz necessário um olhar mais atento para reverter esse quadro sistêmico de marginalização, de exclusão dessas pessoas. Por isso, muitas vezes, os municípios, né, eles têm alguns programas garantindo, né, uma moradia, né, ou
um local em que essas pessoas podem ficar, um olhar da assistência social, mas esse acesso nem sempre acaba sendo algo que os próprios moradores buscam, né? Ou necessitam. Até tem que ter aquela busca ativa, né? Que alguns municípios fazem para identificar, informar as pessoas sobre esses direitos também. De fato, as políticas públicas devem ser pensadas de maneira complexa e articulada com os mais variados setores dentro do poder público. Quando nós falamos em pessoa em situação de rua, essa não é uma questão apenas da assistência social, mas de outras secretarias e de outros atores sociais que se somam para cuidar dessas pessoas, né? Então seria importante ter essa articulação, pensar, portanto, como bem colocado, questões de moradia, acesso a uma moradia digna, auxílio para reorganização de vínculos, de restabelecimento de vínculos, de reorganização. Então, formas de ter uma alimentação adequada, formas de lidar com o preconceito social que recai sobre essas pessoas, que promove, muitas vezes, a marginalização. Então, o esclarecimento das pessoas, da população em geral, é uma etapa importante da política pública. Então, nós temos que pensar também, em termos de política pública, questões de educação, questões de trabalho, questões de cultura, lazer, né? Para que nós tenhamos condições de ter um novo horizonte. E não apenas também tentar tirar essas pessoas de uma forma como uma remoção mesmo, né? Para que não faça parte ali do nosso convívio, como algumas vezes acontece, né? De dar a invisibilidade para essas pessoas ou remanejá-la, por exemplo, para outros locais. A questão das pessoas em situação de rua é um problema complexo e, portanto, não pode ser resolvido com respostas simplistas que, no mais das vezes, recai em políticas de exclusão, políticas de retirada dessas pessoas do espaço público como uma forma de limpeza social que viola diversos direitos humanos, que é uma prática horrenda que deve ser evitada, combatida e analisada e julgada. Então, nós temos que pensar políticas públicas para que se promova a cidadania, para que se promova direitos humanos e não que intensifique as formas de violência que se dá, muitas vezes, por discursos de limpeza social que devem ser combatidos. Gabriel Martins Furquim, agradeço por estar hoje com a gente, ajudando também a esclarecer a respeito dos direitos dessas pessoas, mas também trazendo um pouco mais de reflexão para a nossa sociedade e para os nossos ouvintes. Obrigada. Obrigado.